Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei qual horário você vai assistir essa aula, mas eu gostaria de cumprimentar você com um abraço bem apertado e dizer que o nosso tema de hoje é Declaração Universal dos Direitos do Homem ou Direitos Humanos, como bem queira. Nós apelidamos ela de DUDH, DUDH, né? Fica ao critério do aluno como ele vai apelidar essa declaração. Nós estamos estudando a terceira aula sobre os 30 artigos que envolvem a DUDH. Nós falamos sobre o princípio da igualdade, falamos do direito à vida, falamos do princípio do direito à intimidade, à honra. Não falamos? Falamos que o objetivo da DUDH é a dignidade da pessoa humana. Esse critério estabeleceu um novo rumo para o direito, rumo esse que tornou o direito mais humano e social. Então, nós primamos pelo Estado democrático de direito, mais do que democrático, um Estado social democrático de direito. É um Estado onde o Estado, a sociedade e a comunidade internacional buscam pela paz social e estão juntas procurando levar o homem para o centro da sua dignidade, de um modo coerente com todas as oportunidades vistas em lei e também esforçando do Estado em estabelecer políticas públicas para proteger o homem e trazer ferramentas para que o homem possa buscar direitos. Então, antes de trazermos leis, antes de trazermos 30 artigos, nós sabemos que estamos no Estado Social Democrático de Direito. O Estado, junto com o Legislativo, então o Executivo e o Legislativo, estão juntos, buscando o melhor desempenho na busca pela paz social e a dignidade da pessoa humana. Então, antes de termos estatutos completos, declarações, resoluções, tratados, nós temos o comprometimento da administração pública em envolver e criar projetos políticos para que o homem possa usufruir da lista de direitos fundamentais. Então, nós vimos que todos os homens são iguais e livres em direitos e obrigação, dotados de razão e consciência, uns em relação aos outros, com o espírito de fraternidade. Vimos que todo homem tem o direito de gozar as liberdades e os direitos, sem distinção, qualquer tipo de distinção, língua, religião, opinião, política, filosofia, origem nacional, origem social, riqueza, nascimento ou qualquer outro tipo de critério. Esses homens, a humanidade, ela é livre para gozar direitos e obrigações e liberdades, tá bom? E vimos também que o homem tem direito à vida, igualdade, segurança, liberdade e propriedade. Vimos que ninguém está sujeito a tratamento em escravidão ou servidão. Nenhum ser humano poderá ser subjugado a uma condição de escravidão e servidão. Esse comportamento vai ser repudiado em tamanho comprometimento ao ponto do Estado banir isso de qualquer território. Nenhum direito é absoluto. Nós temos hoje a total relatividade dos direitos, mas de forma madura, de forma consciente, nós estabelecemos
a máxima absoluta da proteção ao ser humano com relação a comportamentos que igualem ou levem à condição análoga, escrava ou à servidão. Então, o tráfico de pessoas não é permitido em nenhum modo. E ele deve ser buscado, ser banido de seu território, envolvendo um comprometimento da coletividade internacional para que seja banido. Então, nós vimos isso, nós vimos que esse é um direito absoluto, juntamente com o tratamento, com castigo cruel, desumano, degradante com relação à tortura. Esses dois aspectos são absolutamente repudiados e de nenhum modo será aceito em nenhum território dentro do globo terrestre. Vimos que todos têm direito de ser reconhecido como ser humano, qualquer que seja o lugar onde ele estiver, todos têm direito de ser reconhecido como ser humano. Vimos que todos têm direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédios que venham a reparar os direitos lesados. Esses remédios virão estabelecidos na legislação nacional. A DUDH, ela só se preocupou em trazer a possibilidade desses remédios, ficando a cargo do direito nacional trazê-los, conscientizá-los e trazer as regras para que o ser humano possa acessá-lo. Vimos também a importância de um devido processo legal. A todos que são colocados como autor de crimes, delitos, será garantido uma justa e pública audiência, através de um tribunal independente e imparcial. Nesse lugar, nós iremos decidir direitos e deveres. E toda acusação criminal que vier a ser imputada a alguém, essa pessoa terá direito de plena igualdade a ser submetido a um tribunal justo e público, banindo de vez a proibição do tribunal de exceção, que é justamente quando nós criamos um tribunal para resolver o conflito. Então, de modo efetivo, nós não podemos ter, em lugar algum, tribunais criados para julgar crimes que acontecem em um determinado território. Condenados, aquelas pessoas que sofrem processo, elas sofrem processo através de um procedimento legal, de um procedimento de um tribunal justo e imparcial e de alguém que foi nomeado através de um concurso esse que traz um juiz livre para decidir conforme o seu convencimento. Vimos do princípio da inocência. O princípio da inocência vigora até o exaurimento de todos os recursos, sendo inocente qualquer pessoa que vier a ser julgada. Ela só pode ser considerada culpada no momento em que nós tivermos o exaurimento de todos os recursos disponíveis a ela. Então, enquanto tiver recurso, essa pessoa terá direito a espernear e buscar ter por tribunais superiores o seu julgamento com relação à sua causa. Então, um segundo julgamento é algo como direito do condenado para que seja revista a sua condenação por outros juízes sob pena de lhe ser tirado a condenação. Então, nós podemos recorrer para o benefício do réu. Esse recurso não viria para prejudicá-lo. A busca do recurso seria justamente para amenizar aquela condenação que o réu não concorda. Vimos o direito à intimidade. Vimos que temos direito à nossa intimidade, à intimidade das pessoas que moram conosco, das pessoas que são da nossa família. Vimos também que temos direito à intimidade das nossas cartas. Isso é inédito.
A nossa Constituição não traz de forma clara essa intimidade de terceiros, somente uma intimidade personalíssima. A declaração ela foi além do que se esperava e trouxe o direito à intimidade de alguém da família ou de alguém que mora conosco, trazendo como um direito inviolável e dando reparação em caso de violação, tá bom? Vimos o direito de ir e vir, que é o direito de locomoção. Esse direito, ele é mantido e efetivo dentro dos nossos limites territoriais. Eu posso entrar e sair do meu país quando eu bem entender, inclusive levando meus bens comigo. Então, o direito de locomoção, ele está adstrito a um limite territorial. Porque para que eu entre em um ambiente que não seja o meu território, eu vou contar com a autorização desse país em virtude do princípio da soberania. Ele pode discricionariamente conceder essa entrada ou não a um território. Então, vimos também tudo sobre o direito do réu a um tribunal pleno, audiência justa, não foi isso que vimos? De propriedade, todos podem adquirir propriedade, o que não pode é essa pessoa perder a sua propriedade de forma arbitrária. Então, o Estado, tendo interesse, ele poderá tirar a pessoa da titularidade dessa propriedade. Não de forma arbitrária, poderá somente obedecendo os artigos, obedecendo às circunstâncias legais que vêm a proteger o ser humano. Então, nós vemos 3 vezes a palavra arbitrária. E vocês precisam ficar atentos, porque isso é muito importante. De forma premeditada, a banca vai brincar com essas 3 situações. Então, 3 vezes nós vamos perceber a palavra arbitrária. Propriedade, prisão e quem lembra a outra? Vamos ver se vocês estão me acompanhando. Quem lembra outro artigo que vai falar sobre arbitrariedade? Vamos ver se vocês estão comigo, vamos ver se vocês estão me acompanhando. Propriedade, prisão. Vamos lá? Propriedade, prisão e Franklin, Silvio, Nazaré, Aline. Vamos lembrar? Quais são as 3 coisas que estão acompanhadas da expressão arbitrariamente, que se for retirada a expressão, ela perde a sua veracidade. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Tem alguém online? Propriedade, prisão, nacionalidade. Todos terão direito à nacionalidade. Todos. Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade. Não foi assim que vimos? E vimos também que ninguém será preso. Ninguém será preso. É assim? Não, nós vimos que ninguém será arbitrariamente preso. Não foi isso? Eu lembro que nós paramos no artigo 17, tá? Exatamente no artigo que fala de propriedade. Então, daremos continuidade agora. A partir de agora, são temas inéditos que nós ainda não vimos, tá bom? Vamos lá, então? Lá na DUD, na DUDH, em seu inciso 18, ela vai falar da liberdade de consciência. Essa liberdade de consciência é aquela liberdade onde o homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e de religião. Esse direito vai incluir o direito de mudar de religião, o direito de manifestar a sua religião, de crença, o direito à prática dessa consciência, tá? Em público ou particular.
Então, o meu direito de consciência, o meu direito de crença, ela envolve uma prática. E a DUDH estabelece a proteção a essa prática de forma particular ou em público. A maioria das provas estabelecem que o direito de se manifestar com relação à sua consciência será apenas em público ou em particular, mas não, ela será particular ou em público, tá bom? Então não peguem, não fiquem nessa pegadinha, tá bom, pessoal? Continuando, vamos falar do inciso 19 da livre expressão. Só um minutinho, vovó tá chamando lá, vai? Ok. Todo homem a liberdade de opinião e expressão. Esse de receber ideias independente de fronteiras. Então vamos parar um minuto para a gente analisar esse inciso, tá? Nós estamos falando do artigo 19. Quem está acompanhando na lei? Artigo 19, verdade. O inciso passado vai falar sobre liberdade de pensamento. Não foi isso que nós falamos? Liberdade de consciência e liberdade de expressão. A liberdade de consciência, ela pode ser praticada de forma particular, em grupo ou em público, certo? Então, eu tenho a proteção da lei com relação à minha liberdade de culto, o lugar e o momento onde eu vou cultuar. Agora nós estamos falando da livre expressão. É procurar e receber, transmitir informações em qualquer lugar do mundo. Então vamos nos preocupar com esse artigo 19. No final do artigo 19 está dizendo que é independente de fronteiras. Então preste bem atenção. Esse independente de fronteiras reflete justamente a ideia de usar as redes sociais. As redes sociais, elas envolvem um globo de pessoas, um globo de países. Então, em qualquer rede social eu posso me expressar, buscar informações que não me será negada, em razão da DUDH estabelecer a liberdade de expressão independente de qualquer fronteira, tá bom? Só um minutinho. Filho, vai lá que eu vou te fazer. Lembra que eu te falei que eu vou te levar para passear? Mas mamãe precisa terminar essa aula, tá bom? Beijo. Então, pessoal, muita atenção com relação a essa situação que vai independer da fronteira, tá bom? Vamos continuar então no inciso 19. Vamos agora para o inciso 20. Já estamos chegando ao final da nossa DUDH. Todo homem tem direito à liberdade de associação, mas associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Então, nós temos que a própria sociedade, ela se envolve de forma legítima para que seus direitos sejam de forma... Daí partimos para as associações. As associações, elas não têm nenhum cunho burocrático. Elas são livre agrupamento de pessoas que buscam um denominador comum e essas associações permitem as reuniões. Então, vamos prestar atenção nessa situação aqui. Uma coisa é direito à reunião, outra coisa é direito à associação. O direito de reunião, ele é bem menor que o direito de associação. Para que eu me reúna, eu não preciso estar associada a ninguém. Então, o direito de reunião será um momento dentro de uma associação. Então, uma coisa é eu ter liberdade de reunião e essas reuniões serem pacíficas. Outra coisa é eu ter direito de associação. O direito de associação, por mais desburocratizado que seja, vai trazer denominador comum diante do interesse comum desse grupo e vai trazer a representatividade das pessoas, onde pode ir apenas os líderes buscando um interesse em comum, viabiliza a procura de todos por um mesmo interesse. Então,
nós não precisamos comparecer em massa diante do interesse, haja vista que apenas o grupo de representantes pode estar ali naquele lugar fazendo jus à preocupação da associação. Então vamos definir bem, vamos separar bem o que seria liberdade de reunião e liberdade de associação. Assim como ninguém é obrigado a participar de uma reunião, ninguém é obrigado a participar de associações. Eu podendo dela entrar livremente e sair dela de forma livre, tá bom? Então, a associação seria uma forma desburocratizada, diferente dos sindicatos. Os sindicatos vai ser uma associação burocratizada, onde nós teremos atos constitutivos, nós teremos documentos registrados. É burocratização para que aquela entidade venha a existir. Lembrando que nunca ela estará sujeita à censura e à licença. Ela pode livremente ser criada, livremente funcionar, não sendo objeto de censura e nem de licença, tá? Vamos falar agora um pouquinho do acesso ao governo. O acesso ao governo seria o direito de participar do processo democrático. A própria palavra democracia vem dizer a que ela se destina. Se você for olhar a origem da palavra democracia, demo significa povo, cracia significa autoridade. Então, democracia nada mais, nada menos seria a autoridade do povo dentro de uma conjuntura social. Então, democracia é a participação do povo no processo que envolve a administração de um Estado, confecção de leis e também cumprimento das metas estabelecidas para aquele lugar. Então, o acesso ao governo é um direito que a própria DUDH se preocupa. Ela diz lá no seu artigo 21 que todo homem tem o direito de tomar parte no governo do próprio país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Aqui nós temos, então, de fato, a democracia direta e a democracia indireta. Se a sociedade pode tomar parte no governo de forma direta, ela o faz pela democracia direta. É quando ela, pelo seu próprio voto, vai, comparece e decide a próxima fase da nossa política. Já a democracia indireta seria ela comparecer para escolher um representante e aquele representante, ao ser nomeado, escolher por ela. Então, claramente, a gente percebe a democracia direta e a democracia indireta. Tá bom, pessoal? Tá todo mundo aí? Estão prestando atenção? Alguma dúvida? Eu estou aqui para sanar qualquer dúvida, tá bom? Eu estou feliz de estar online. Tem sido uma meta quase impossível manter nossas lives online e também salvá-las. Eu farei a gravação no sábado de 2 aulas à tarde. Eu quero ver se eu vou perder essas lives. Eu perdi 2 aulas essa semana, que eu vou regravá-las no sábado à tarde, para ter a chance de poder salvá-las, já que, pelo que eu percebi, lives sábado à tarde são em menor número, tá bom? Esse horário nosso é disputado, de 7 às 10, são muitas lives ocorrendo, e nós precisamos buscar um lugar para nós, para que eu possa ministrar, vocês me ouvirem e as dúvidas serem sanadas, tá bom? Então, todo homem, em igual condição, ele vai ter direito, acesso às funções públicas do seu país, tá? Lá no início, nós vimos a primeira parte da DUDH, ela fala sobre os direitos políticos. O ser humano tem direito de votar, certo? Esse direito de votar estabelece um sufrágio. Esse sufrágio dá a ele a condição dele se alistar
para votar e ser votado. Além de votar e ser votado, o ser humano vai participar das atividades do seu próprio governo, tá bom? Ele não precisa ser representante, ocupante de cargo político para participar e tomar parte do governo. Como, por exemplo, nós temos diversas reuniões na Câmara dos vereadores, dos deputados, na Câmara Federal, onde nós, como cidadãos, podemos participar de forma livre, porque ali estão sendo decididos direitos que nos interessam. Então, tomar parte no governo não é para cargo eletivo, não é. A vontade do povo é a base da autoridade do país. Nós estamos dentro de um processo democrático. Se a vontade do povo é a base do poder, essa vontade deverá ser expressa em eleições periódicas. Essas eleições nos permitirão escolher, pessoas novas através desse sufrágio. Então, quero deixar bem claro, pessoal. A banca perguntou diversas vezes qual é o instrumento capaz de viabilizar, fazer parte do governo, auxiliar, ter condições de acesso às funções públicas. E o instrumento para que isso ocorra é o sufrágio universal, tá? Sufrágio porque é aquele direito de alistar para ser votado e votar. Universal porque está para todos, universalmente. Todos aqueles que são cidadãos, que estão inscritos por um CPF, título de eleitor, e de forma ativa se compromete em escolher os governantes do... Tá bom? Então, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente ou indiretamente, que seria democracia direta ou indireta, tá bom? Então, não se esqueçam do instrumento capaz de viabilizar toda essa participação no governo. Vamos falar qual é? Sufrágio universal. Ele é a ferramenta que propicia a participação de todos no governo, seja como eleitor, seja como cargo eletivo e seja como um cidadão ativo que conhece e busca pelos seus direitos, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho dos direitos sociais, que é a segunda geração. O que é a segunda geração? É o Estado com prestações afirmativas, levando políticas públicas para diminuir as mazelas sociais. Essas mazelas trariam o prejuízo da legislação tão organizada, porque a maioria das pessoas não consegue usufruir das políticas, trazendo ao Estado a obrigação de interferir, certo? Ele deixando de ser um Estado liberal, passando a ser um Estado social, preocupado com as políticas públicas para levar a todos o acesso ao emprego, ao trabalho, ao lazer, a tantas coisas, a descanso, a férias, tá bom? Descanso, férias remuneradas, claro, né? Então, agora, a partir do artigo 22, vamos falar dos direitos sociais, que são a segunda geração dos direitos dentro da DUDH, tá bom? Então vamos lá. O artigo 23 vai falar que todo ser humano tem direito ao trabalho. Ele pode, inclusive, escolher o emprego e condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Essa proteção ao desemprego busca e forçou o Estado a criar o FGTS. Através do FGTS, nós temos a multa em caso de despedida arbitrária.
Esse trabalhador, estando desempregado, ele não está desamparado. Ele pode, através desse cuidado do Estado, do governo, recomeçar a sua vida e manter as suas contas pagas e a sua qualidade mínima de vida e da família. Lembrando que a DUDH, ela não se preocupa com a dignidade do trabalhador. Ele preocupa com a dignidade do trabalhador e da sua família. Cuidado, tá? É questão de prova. Eu já vi diversas vezes as bancas estabelecendo que o direito social visa resguardar o empregado. Não, 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 não. O trabalhador e sua família. Certinho? Então, todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Cuidado, eu vi esse artigo em diversas questões. Vamos falar de novo? Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Então, não há nenhuma distinção se o trabalho for o mesmo. Ah, é por idade? Ah, é por sexo? Ah, por religião? Em nenhuma hipótese nós poderemos falar em distinção quando estivermos tratando do mesmo trabalho, tá bom? E é exatamente aqui, né, na parte 3 do inciso 23, que nós temos que todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, eu quero te chamar a atenção para o finalzinho dessa parte 3 do inciso 23. Vamos lá? Aqui não obriga a utilização de outros meios. Aqui está dizendo que nós utilizaremos outros meios em caso de necessidade. Tome cuidado. A lei, ela vem preocupada com a sua eficácia. Então, ela acredita que ela tem tudo que vai promover a justiça social. Então, nós adotaremos outros meios de proteção social apenas se for necessário. Então, quando vocês fizerem as questões, vocês vão perceber a importância de se preocupar com essa parte final do item 3 do inciso 23, tá bom? E aqui, no item 4 do inciso 23, vai falar que todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção dos seus direitos. Então, aqui eu estou dizendo sindicato e não mais associação. Porque nós vimos, alguns minutos atrás, que uma coisa é associação, outra coisa é sindicato. A associação é desburocratizada, livre de qualquer tipo de licença ou censura. O sindicato também, mas ele é um processo burocrático. Ele visa a constituição de uma equipe legalmente investida em um estatuto próprio, onde eles irão judicialmente e extrajudicialmente brigar por interesses comuns. Então, tome muito cuidado para não confundir associação com sindicato, tá bom? Ainda falando sobre direitos sociais, ainda falando sobre a segunda geração, o inciso 24 vai se preocupar com o repouso e com o lazer, já que o inciso 23 preocupou com o trabalho, né? E com o desemprego. Se ele preocupou no inciso 23 com o trabalho e o desemprego, aqui ele vai preocupar com o repouso e o lazer. Inclusive com a limitação razoável das horas de trabalho. Essa limitação, ela é uma limitação que promova descanso e férias remuneradas periódicas. Então, eu quero chamar a sua atenção para duas coisas que as bancas costumam colocar como pegadinha. Vamos lá? A banca costuma colocar que as férias não precisam ser remuneradas ou ela coloca férias periódicas. Você não vai cair numa pegadinha dessa, vai?
Eu duvido que você vai cair, porque eu já estou te avisando que as férias virão para manter o repouso e o lazer daquele que também tem direito a trabalho e a proteção ao desemprego. Então o Estado, ele se preocupa. Quando ele se preocupa com a dignidade. E a dignidade também envolve o lazer, né, gente? Ninguém trabalha o tempo todo. As pessoas, junto com suas famílias, também têm direito à proteção do Estado com relação a lazer e descanso. Tudo bem até aqui? Vamos continuar então? Ainda dentro dos direitos sociais, tá? Nós ainda estamos nos direitos sociais. O inciso 22 vai falar da segurança social. Por que segurança social? Porque todo homem, como membro de uma sociedade, ele vai ter direito à segurança social. A realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Então aqui eu terei meios comuns e conexos em busca dos direitos econômicos, sociais e culturais. Tudo isso para promover a desigualdade da personalidade humana. Então esses recursos deverão ser buscados e gerados pelo Estado e também pela cooperação internacional. Daí a importância de estar bem diante da comunidade internacional. Os países, eles buscam alianças estratégicas. Então, alianças serão feitas com países que estão alinhados com a DUDH e buscam obedecer e não são objeto de denúncia com relação a maus tratos e desrespeito à dignidade humana. Então, quando temos buscando os alinhamentos políticos, alinhamentos sanitários, hoje mesmo estamos vivendo um alinhamento sanitário. Diversos países estão se unindo em busca da cura para o Covid-19. Então, essas alianças, elas vêm justamente dessas conexões internacionais de países que estão alinhados com a DUDH. Então, por mais que o país perceba que o seu respeito aos direitos humanos não geraria nada para ele dentro do território nacional, de um modo internacional, ele não estaria dentro dessas conexões internacionais. Ele ficaria fora desses eixos, dessas combinações em prol do desenvolvimento humano universal, tá? O Brasil foi sede de diversos países para elaborar e também para, em fase de teste, poder utilizar todo o know-how estrangeiro para aqui no Brasil, dentro das nossas universidades, podermos concluir a vacinação para a Covid-19. Então, esses alinhamentos, eles se dão diante do respeito à integridade humana, tá? Então, não custa buscar, dentro do nosso território, o respeito ao meu ser humano, ao meu nacional, porque isso trará benefícios internacionais. Esses alinhamentos financeiros, sanitários, eles virão, acontecerão, e países que não estão alinhados com a dignidade humana ficarão de fora, tá bom? Eles não participarão desse progresso. Quase terminando, vamos para o artigo 25, que fala do bem-estar. Lembra do econômico, social e cultural? Agora vem o cultural, que envolve o bem-estar. Então, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar. Inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais, indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e de perda dos meios de subsistência.
em circunstâncias fora de seu controle. Então, estamos diante de um artigo totalmente atual. Quando nós perdemos o controle sobre os meios de subsistência, nós forçamos o governo, o Estado, a criar políticas públicas de bem-estar, gerando ao Estado organizações para manter o cuidado mínimo para com o cidadão e para com a sua família, mantendo a ele um mínimo existencial. O que seria o mínimo existencial? Alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais. Então, nós vimos aqui na prática o Estado se preocupando com o auxílio emergencial para garantir um meio de subsistência diante de uma circunstância sem controle. A pandemia se tornou algo sem controle e forçou o Estado a criar políticas públicas que viessem a proteger o ser humano e sua família, tá? Então isso está durando, vai durar até o final do ano e nós não sabemos qual é o final dessa proteção, haja vista ser algo dentro de um consenso internacional, tá bom? Então não é um favor que o governo Bolsonaro está realizando ao povo brasileiro. É um comprometimento dentro do clube internacional de proteger o seu povo diante dessas circunstâncias inevitáveis e fora de controle. É claro que uma pandemia levaria uma comunidade a ficar sem controle, sem fonte de renda e sem forma de subsistência. Coisas que nós podemos garantir com relação a comida e medicação. E vimos também nesse inciso 25 a importância de criarmos organismos responsáveis por cuidar de assuntos muito delicados, que seria o caso da invalidez, da viuvez e da velhice. Então o Estado foi criado para gerir situações de risco e situações que envolvem vulnerabilidade. Invalidez, viuvez e velhice trazem vulnerabilidade do ser humano. Então o Estado cria órgãos responsáveis por cuidar desses assuntos vulneráveis e delicados, que é a invalidez, viuvez e a velhice, ou outros cargos de perda de subsistência. O Brasil, ele criou, o Instituto Nacional de Segurança dessas pessoas em estado de invalidez, viuvez, velhice ou até mesmo doença, tá bom? Então, cada estado se preocupa e se organiza de uma forma própria. O nosso Brasil criou o INSS, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho da maternidade e a infância. A nossa DUDH, ela se preocupou com a maternidade e com a infância e deu a ela cuidados especiais. Todas as crianças, dentro e fora do casamento, têm direito a igual proteção, sanando uma irregularidade antiga. Antes da DUDH, as crianças havidas fora do casamento, como crianças que não teriam a proteção legal. Inclusive, essas crianças lhe tiraram o direito delas serem até herdeiras, porque elas eram tidas como filhos não reconhecidos. Então, a DUDH veio no artigo 25, em partes, e trouxe a total conscientização que não existe filho ilegítimo. O filho havido dentro do casamento ou fora do casamento vai trazer a circunstância de igual proteção social, tanto daquele que foi gerado dentro ou fora de um casamento, tá bom? Caminhando mais um pouquinho, nós vamos falar do inciso 26. Esse inciso seria o último assunto objeto de prova. Mamãe! Oi, amor. Mamãe já tá terminando, tá? Tá. Não, mas não fica aqui não, mamãe tá terminando a aula. Vai lá ficar com a vovó, que eu já tô indo levar você pra passear, tá bom? Legal ver você estudando aqui. Tá bom. Então, esse é o último assunto que vai envolver um assunto muito cobrado em prova, que é o direito à instrução. Digamos que essa instrução
para a nossa DUDH, se equivale à educação. Tá bom? Então, só um minuto. Que isso, mãe? Dizem que é uma moto. Pra mim, é o fim do mundo. Mas tudo bem, tem gosto pra tudo, né? Existe gosto pra tudo. Parece uma moto, mas pra mim é o pronunciamento do fim do mundo. Então, o direito à instrução, o direito à educação, ela estaria dentro do núcleo de proteção do Estado. E essa instrução, quando ela é elementar, ela vai ser gratuita. Ela vai ser gratuita e ela vai ser acessível a todos. Então, a instrução elementar, nos graus elementares, ela será gratuita, mas também será obrigatória, certo? E temos a instrução elementar, aquela que é fundamental. Então, a elementar, ela vai ser gratuita e obrigatória. A fundamental vai ser gratuita, mas ela não é obrigatória. A única que é obrigatória é a elementar. A elementar é gratuita e obrigatória. A fundamental é apenas gratuita. E nós temos também a instrução técnico-profissional. Ela será acessível a todos, tá? Ela não basicamente deverá ser gratuita. Gratuita é apenas a elementar e fundamental. Obrigatória apenas a elementar. A técnico-profissional, ela vai ser acessível. Ela não necessariamente deverá ser gratuita. O que seria esse acessível? Ela deve ser objeto de políticas públicas. O governo, o Estado, deverá criar mecanismos e instituições para viabilizar esse ensino técnico profissional. E por último, a instrução superior. Essa não é nem gratuita, nem obrigatória, ela vai ser meritória. O que é uma instrução meritória? É aquela instrução que é viabilizada pelo mérito. Ela vai ser meritória. O que seria meritória? É aquela pessoa que vai estudar por sua própria conta, se preparar e realizar vestibulares agendados, os vestibulares seriados que o governo propõe, e também políticas públicas de bolsas, né, de bolsas parciais, de bolsas completas, bolsas integrais, para que a pessoa possa estudar, tá bom? Essa instrução, ela vai ser orientada no pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas suas liberdades fundamentais. Então, toda a instrução, ela vai verter com relação ao desenvolvimento humano. E pegar o meu carregador, senão a aula vai travar. Só um minutinho. Precisamos cuidar de tudo para não perder essa aula. Eu não estou preparada para perder essa aula. E um tema que cai muito em prova é com relação aos pais. Os pais têm direito de escolher o gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Vamos nos preparar para a prova? Vamos tomar cuidado? Os pais têm direito
e prioridade na escolha do gênero de instrução. Professora, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu posso escolher entre ensino militar, ensino católico, ensino evangélico, ensino secular. Os pais poderão escolher e ingressar, né, com o cadastramento dos seus filhos nesses locais de estudo. Então, pertence aos pais a escolha de forma prioritária pelo gênero de instrução que esses filhos terão, tá bom? E já terminando o nosso DU/DH, lá no seu artigo 27, 28 e 29, nós não teremos nenhuma novidade. O que nós teremos serão artigos fechando todo o conteúdo e propondo atividade cultural, né, de fruir de artes, participar do progresso científico, de seus benefícios. Todo homem tem interesse à proteção dos seus direitos morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, seja quem for aquele autor. E de modo final, o inciso 28, 29 e 30 vai estabelecer que essa declaração trará uma ordem social internacional, onde os direitos e liberdades estabelecidos nela devem ser plenamente realizados. E também que todo homem tem deveres para com a comunidade, na qual é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. E no exercício desses direitos e liberdades, todo homem está sujeito a limitações determinadas pela lei. Isso busca o reconhecimento dos direitos e liberdades. No momento em que o meu direito termina onde começa o do outro, eu estou satisfazendo o bem-estar de uma comunidade democrática. E essas liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, antes dos princípios gerais, eu tenho os princípios das Nações Unidas. Acima dos 30 artigos, eu tenho os princípios das Nações Unidas. Quais seriam esses princípios das Nações Unidas? Paz social, coexistência pacífica, a cooperação internacional e, principalmente, a não intervenção, estabelecendo a soberania desses países com relação ao seu ambiente interno. E, de forma triunfal, a DU/DH vai fechar o seu artigo 30, trazendo a seguinte recomendação: uma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, de forma triunfal, o artigo 30 trabalha com o reconhecimento da importância da DU/DH e proíbe a qualquer Estado, grupo, a desrespeitar liberdades aqui estabelecidas nessa DU/DH. Então, de forma satisfatória, nós concluímos esse assunto. Deus abençoe que eu consiga salvar essa aula, porque não foi fácil, né, gravarmos 3 aulas sobre a DU/DH. É um conteúdo muito filosófico, é um conteúdo que demanda uma aplicação pessoal, e eu não posso artigos, eu tenho que familiarizar vocês com aplicações pessoais. Haja vista a banca, ela não se preocupar com o texto legal. Ela aplica o texto legal no território internacional e ela quer que o aluno consiga se inteirar e reconhecer aquele artigo e, de forma natural, praticá-lo e repudiá-lo quando este não corroborar ou não vier respeitando direitos fundamentais ali expressos. Então, pessoal, antes
dessa lei ser importante para a prova, essa lei é importante para a nossa subsistência. De um modo supremo, não poderíamos imaginar a existência humana sem termos uma declaração universal tão poderosa, sem termos um fundamento tão digno, né, de ser passado de geração para geração. Por diversos séculos, nós estabelecemos que o Estado é forte e ele deveria ser fortalecido em qualquer circunstância. Hoje estabelecemos que o ser humano é frágil e o Estado deve buscar todos os meios para levá-lo para a sua dignidade. Esforços comuns entre grupos, estados e comunidade. Então nós temos o nosso legislativo, o nosso executivo e nosso judiciário envolvidos num processo de elaboração contínua para manter o ser humano no centro da sua dignidade. Por mais que falte leis, nós temos o papel do executivo em trabalhar políticas humanas, políticas voltadas para que o homem mantenha a sua dignidade. Não importa, eu coloco aqui como reflexão justamente a liberação de cultivo da maconha em casa, em razão de pais com filhos com doenças degenerativas. Eu tenho aqui a permissão do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que esses pais podem cultivar essa maconha em casa. Isso é estabelecer que, mesmo diante da lei que pressupõe possuir maconha em casa seja crime, mas em nome da cura da doença para um filho, nosso Supremo Tribunal Federal autorizou o cultivo desse material tão rico e tão caro, para que esses pais possam dar um incentivo de vida para esse filho, tendo esperança de um dia, enfim, conseguir contornar os efeitos daquela doença, tá bom? Então vamos aqui deixar vivo em nós sementes de dignidade, sementes de direito. Enquanto essa semente existir dentro do nosso coração, os nossos governantes estarão empenhados em buscar e nos dar satisfação com relação ao voto de confiança que entregamos a eles de 2 em 2 anos, procuramos, escolhemos para buscar interesses comuns e mais ainda para fazer a manutenção desses direitos e não fazendo o retrocesso, uma situação corriqueira. Então, a vedação ao retrocesso é um desafio lançado aos nossos governantes, onde, enquanto nós estivermos com esse semente dos direitos humanos em nossos corações, o retrocesso vai ser algo que vai ficar longe da nossa realidade. Então, eu me despeço com um abraço muito carinhoso. Finalizo essa DUDH de forma muito pretensiosa, porque eu acredito que vocês foram despertados para uma atividade ativa. Os direitos não podem morrer se eles estiverem vivos dentro de nós, tá bom? Um abraço, que Deus nos abençoe, que Cristo seja sempre o motivo de tudo isso, porque Ele foi a pessoa que mais se preocupou com humanos e com direitos, tá bom? Um beijo, até a próxima.